a lei ficou meio que personificada com a história da Dona Maria da Penha. E, cara, são coisas completamente diferentes. Você tem uma lei, que é a 11.340, que salvou muitas mulheres foram salvas por conta dessa lei. Outras tantas utilizaram essa lei em mentiras, em barganha, em vou te acusar porque dessa forma acelera. A Ana Hickman falou em rede nacional, olha, a gente vai entrar com Maria da Penha contra o Alexandre. Sabe por quê? Porque é mais celery, é mais rápido. Aí a própria juíza do caso falou, pô, mas peraí, mas quer dizer que você está dizendo que você vai entrar acionando a Maria da Penha no seu caso contra o Alexandre para acelerar o processo, é isso? Mas ele não foi violento com você? Não teve um histórico de violência? E aí quando você pega a história da Dona Maria da Penha, é uma coisa... Você está entendendo que é como se as pessoas se personificassem... Uma coisa só, se você criticar a lei, você está criticando ela. Se você criticar o processo, você está criticando ela e a lei? Cara, peraí. Tem 3 coisas aqui diferentes. Tem o processo, tem ela e tem... Eu, por exemplo, eu nunca falei dela. No sentido de... Eu falo aquilo que ela deixou público de... Ele nunca me bateu. E a maioria das pessoas acreditava que ela estava na cadeira de roda porque ele tinha metido porrada nela até ela ficar daquele jeito. Depois, a faquinha. Ah, não, acho que ele falou pro Gugu. Ah, não, ele meteu uma faquinha aqui pra... Sendo que não existe essa história. Agora, aí você critica essas declarações... Aí parece que você tá criticando todas as mulheres, você tá criticando a lei, você tá criticando o processo. São coisas completamente diferentes. Dá pra você criticar o processo, até porque o processo muitas vezes independe da própria vítima, que no caso eram os dois, porque quando acontece o assalto, olha que interessante, porque quando acontece o assalto, você tinha 2 vítimas ali. Sim. Você tinha o Heredias e tinha ela. Aí magicamente aconteceu que ela vira vítima e ele não. E o assalto? E o assalto? E depois falaram que, não, o assalto foi forjado. Como é que foi forjado se a perícia tá dizendo? Cara, tem o escalar, tem a pérgola que foi arrombada, tem o macaco do carro. Alguém falou, bom, mas esse macaco e não sei o quê. Porra, os caras, a própria perícia falou que foi o macaco que estava dentro do carro, que foi usado para arrombar, que tem vários artigos que estavam dentro já do carro, depois levaram de volta. Mas eu já recebi um pessoal que fala muito aqui sobre esse documentário ter usado um laudo falso. Então, o que acontece? Por que ele foi tirado do ar? Porque parece que eles estão dizendo que esse laudo é falso. Só que o documentário, pelo que eu entendi, quem trouxe essa dúvida, inclusive, foi um promotor. Olha isso, um promotor de justiça levantou essa dúvida porque existia um laudo que foi apresentado na época e esse laudo depois muda durante o processo. Então o Heredias sempre reclamou disso, falou, pô, mas e o Heredias, cara, ele é contador de formação. O cara tem tudo, cara. Ele tem nota, ele tem orçamento, ele tem todos os laudos originais, tudo, passagem de avião que ele comprou, que ele ia visitar ela a cada 15 dias no Sara Kubitschek em Brasília. Gastou uma puta grana pra tentar fazer ela voltar a andar, pra fazer a reforma da casa, pra adequar a cadeira de roda. Foi atrás de uma cadeira de roda bacana. Um monte de coisa que você vê que se a pessoa estava a fim de executar uma outra coisa, por que aquilo foi feito daquela maneira? Muita gente fala do cachorro. Não, mas o cachorro, porque o pessoal fala que o cachorro estava solto, por que o cachorro não atacou? Sabe o que acontece, bicho? As pessoas não têm saco, primeiro, de assistir podcasts gigantes onde se fala um monte de coisa. Ou nem leram, nem assistiram lá na Brasil Paralelo. Depois, não leem o inquérito. As próprias meninas que trabalhavam na casa falaram assim, ó, os patrões viviam bem, até ela descobrir a carta. Tá lá. Carta da amante. Da amante. Palavras
das meninas que trabalhavam lá na casa. O lance do cachorro, o cachorro ele ficava no fundo da casa. Como era uma casa lá no Ceará muito quente, a cozinha ela não tinha uma porta de madeira, tipo fechando, era uma porta de grade, onde você conseguia ver de lá pra cá, e a cachorra parece que tava... Ele falou, fica quieta, vai pra casinha, não sei o quê. E os caras... Então, há um surto. E outra, sabe o que o Marcos Elidia, ele sempre pediu a vida inteira? Ele não pediu pra anular o processo dele. Ele não pediu pra ser inocentado. Ele não pediu, ele só pediu, me ouçam. Ouçam a minha história. Ele escreveu e reescreveu vários livros contando a história dele, trazendo... Só isso que ele queria. Me ouçam. Deixa eu contar e trazer os documentos, mas nunca deixaram. Tanto é que você vê, quando ele conta, o poder vem para calar. Ele só quer contar a história dele. Será que mesmo, vamos supor que, apesar que ele foi julgado como um autor, ele não tem direito de se defender? Ele não tem direito de contar a história do jeito que ele viu como testemunho ocular? Mas o Brasil Paralelo, isso, o Brasil Paralelo consegue reverter isso na justiça? Eu não sei. Pra poder ter acesso ou já era? Foi decidido? Não, eu acho que tá em mandado de segurança. Quando é mandado de segurança é porque não foi decidido nada ainda. Porque, cara, já pensou ser condenado a R$500 mil pra fazer uma investigação? Que assim, querendo ou não, a lei tá posta, não vai mudar em nada. E outra, a Brasil Paralelo, se eu não me engano, entrou em contato com ela pra ela contar a versão dela e ela rebater aquilo que foi falado. Não quis. E vamos supor, é esse ponto, porque é engraçado que muita gente diz, e agora? Tá desmascarado. Aquilo tudo, como se toda a história fosse baseada, ou ela se equilibrasse por conta desse laudo. Vamos supor que esse laudo, porque o laudo existe. O laudo médico existe. O que estão dizendo é que ele acrescentou mais coisas. Eles estão dizendo que tirou. Você tá entendendo? Então por que não confronta? Pega então o original. Eles não dão? Dá o acesso. Confronta a caligrafia dos dois com o perito. Estamos em tempo sombrio, meu querido. Você tá entendendo? Porque assim, já que tem os dois, confronta os dois. Confronta. Vê qual que foi o primeiro, qual que foi o segundo. Então, aí o que a galera fala? Ah, não, então tudo foi baseado nesse laudo. Então tira ele. Tira só isso aqui. Tira só isso aqui que você tá falando do laudo. Todo o resto. Se para em pé? Não para. Mas, de novo, o que eu acho engraçado é assim, ele só queria ser ouvido. Ele só queria contar a história dele. E aí você tem essa situação que não é somente a Dona Maria da Penha. Tem a Dona Maria da Penha, tem o processo e tem a lei. Ela não é a lei não é ela, e o processo também não é a lei, e o processo não é ela. O processo é dos dois. Sim ou não? Sim. O processo também é do Heredia. Então o Heredia não pode falar do processo ao qual ele é colocado como autor, por exemplo. O processo não é dela. Ela não é dona do processo. O processo é dos dois. Então é só ter um pouco de bom senso. Isso é ataque? Isso é uma misoginia? Isso é ódio? Talvez um ou outro, sei lá, pode ter feito. Agora você fazer perguntas, ter dúvidas, querer uma resposta sobre algumas coisas, isso é ódio? Isso é ódio? Quer dizer, você não pode falar de um assunto, se você falar de um assunto... Eu não sei, é isso que vai acontecer daqui pra frente? Se a gente falar de algum tipo de assunto, esse assunto, ele é tabu, ele não pode ser falado, ele não pode ser questionado, porque até então, questionar é uma coisa, acusar é outra. Saca? Não sei, eu acho que é uma situação assim. Se o Brasil continuar aplaudindo e aceitando uma situação dessa, bicho, todo mundo vai comentar, sabe o que? Só e somente só? BBB. Novela, jogo de futebol. É o que sobra. Que era o que era antes, né? É. O que a gente comentava? Era futebol, samba, fala qual é a escola de samba que ia ganhar, qual que ia perder, quem ia subir, quem ia ser o Brasileirão, Paulistão, e não sei o quê, os regionais, Copa do Brasil. É isso que o pessoal... agora vai ter Copa, agora não sei... É isso que as pessoas querem discutir, somente isso? Só vai sobrar isso pra se conversar, pra ter dúvidas? Não sei. Querem voltar a 1970? Então, se é isso que o povo quer, ser tratado como ignorante, como imbecil, como tapado, que não consegue nem ter opinião, porque as pessoas já estão confundindo isso, né? Você ter opinião é crime. Não, opinião não é crime. Crime é se você cometer algo que já está dentro do Código Penal.